Mais, começamos mais um Pode Mais, e esse Pode Mais é muito especial, porque ele vem falar da violência contra as mulheres, né? Simone, tudo bem? Tudo bem, Clau? Mais uma vez nós aqui, né? Para falar de um assunto tão triste que aconteceu essa semana. Sim. 2 casos, assim, seguidos de assassinato de mulheres, vítimas de homens por ciúmes, relacionamentos abusivos. Sim. E essa bandeira a gente precisa levantar. Sim. Porque primeiro que foram casos assim muito próximos, de pessoas muito próximas. Uhum. Uma das pessoas que foram vítimas essa semana aqui na cidade de Guarulhos, semana passada, aliás, foi a Aline Quintino, que foi uma das esteticistas que eu tinha parceria. Inclusive a sua amiga, né, Cris? Sim, A também. Cris é a Cris Bueno Araújo, Cris Araújo, Cris Araújo Bueno. Cris, ela é uma das sócias da Fest Bronze, ela trabalha com mulheres o tempo todo, né? E não só por isso, né? Porque também é amiga de uma das vítimas, Sim. né? Cris sofreu, sentiu bastante e é muito, muito difícil, né? Muito É difícil. muito triste, né? Triste. E esse é um programa até diferente da gente fazer, porque geralmente a gente vem com muita energia, muita alegria. Pode mais é bem pra cima. A gente começa de forma sempre, né? Mas o de hoje é diferente em especial, porque a gente precisa fazer esse alerta. Ele é necessário. E ele é necessário, porque a gente tem que levantar esse assunto, por mais dolorido que possa ser, pessoas que foram tão próximas, tanto da Cris, a Aline, uma querida, Sua também, uma menina né? muito linda, cheia de sonhos. Fiz um tratamento com a Aline de 4 meses na estética dela, que era a Estética Aline Quintino. Tínhamos uma parceria aí de divulgação que acabou virando... A Aline é uma pessoa incrível, cheia de energia, maravilhosa. Uhum. E, infelizmente, semanas atrás, a Aline foi assassinada pelo ex-marido, que se matou logo na sequência. Foi um caso que repercutiu na mídia. A irmã dela, Amanda, também está fazendo essa mobilização. Amanda, a gente não se conhece pessoalmente, mas nós vamos dedicar esse programa não só à Aline, mas também a Tati e outras mulheres que já foram vítimas. Ó, a gente só de falar já me arrepio desse tipo de violência, porque a gente precisa falar desse assunto. Quantas mulheres, Cláudia, de repente não estão sofrendo dentro das suas casas? Na pandemia a gente viu muitos casos aumentarem, porque tivemos que ficar aí, né, convivendo, né, muito mais próximo. E quantas mulheres não se calaram, quantas mulheres acabaram não tendo força dentro desse relacionamento para poder pedir ajuda, muitas vezes até por medo, por vergonha, e se sentindo culpada, né? Porque muitas vezes quando passa por isso se sente culpa. Sim. A vítima, ela não entende que ela às vezes ela acha que ela tá errada. Exatamente. Né? E a culpa não é da vítima, não adianta. No caso da Tati, eu trabalhei quase 1 ano com ela, né? Uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, um amor pelos 4 filhos que ela deixou, né? Conheci o ex-marido dela, no caso o Júnior também, participamos de alguns momentos juntos e assim, o agressor é sempre aquele que a gente não espera, né? A gente olha pra cara do agressor e a gente não enxerga a agressividade no olhar. Na verdade, fica sempre maquiado, né? Fica maquiado naquela gentileza. Exatamente. Porque geralmente ele é muito solícito, né? Sim. Ali na sociedade, naquele papel do homem, ele é muito com o círculo de amigos, né? O perfeito. Ele aparenta ser uma pessoa muito calma, Uhum. mas muitas vezes a agressividade ela se revela entre 4 paredes, né? Nas palavras, e a gente tá falando da questão do relacionamento abusivo, que não é só mulheres no contato físico. Ela é no dano moral, na tua... Agressão verbal. Na agressão verbal. Violência psicológica, violência psicológica. E na ameaça do tipo, se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Um cara que Tem não frases aceita a assim. separação. Começou a não aceitar a separação, já é um sinal de alerta. Já acende a luzinha. Já. Exatamente, porque para tudo tem um tempo, né? Sim. E esse caso me pegou, foi muita coincidência, né? Quando a Cris veio me trazer o caso da Tati, a gente ficou muito em choque. Eu falei, nossa, a gente não tem nem o que... Aquele programa que nós falamos, né, amiga? Não temos nem o que falar. Muitas vezes a gente não tem palavras que a gente vai falar numa hora dessa,
Mas a gente pode, por exemplo, fazer um pode mais para levantar o assunto. A gente pode conversar com uma amiga. Porque, de repente, você tá conversando, você nem sabe que essa amiga tá passando por isso. É verdade. E às vezes o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo, ele é sutil. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então você tem que perceber os sinais de todos os dias. Um dia é uma ofensa, um xingamento, não bota essa roupa que eu não gosto, sabe? Sim. Uma ameaça. Não quero que fale com meus amigos. Você não vai pode ligar pra falar sua com meus mãe. amigos homens. Às vezes tem amigos em comuns, né? Que se você tem um amigo, você conversou no celular, trocou, já vira um motivo de briga. Então, É amigo mesmo? Sim. Será que é amizade mesmo, né? Começa a poldar de fora pra dentro, Vai né? podando. Até chegar em um ponto que não tem mais como reverter. E aí a pessoa fica literalmente vendida àquela situação. Vendida. E Cris, você como amiga da Tati, por exemplo, ela chegava, né, porque a gente trabalha junto, às vezes a gente conversa, Sim. uma conversa de almoço, um desabafo, ela chegou a comentar de problemas que ela tinha no relacionamento, né, com ele, nesse sentido de ser muito ciumento, ou de ter as situações que ela se sentia coagida. Então, na verdade, pra mim foi uma surpresa quando isso aconteceu, porque justamente ao contrário. Ela sempre trouxe ele como parceiro de vida, como a outra metade da laranja dela, como uma pessoa que Eu era tenho até a medo parte, dessa frase, a como metade da minha laranja. Uma parte masculina. A metade podre, A né? Tati masculina era ele, né? Então, ela sempre trouxe muito isso. E os problemas que ela tinha, porque os 4 filhos dela não era dele, né? Então, ele tem 8 filhos com outra mulher e ela tem 4 filhos com o primeiro marido dela. Então, o problema que eles tinham com as crianças, né? O filho dela de 17. Então, o que ela relatava era esse problema com as crianças na relação com ele. Mas entre os dois, eu fiquei sabendo após, né, a morte dela, que ela teve alguns problemas, sim, mais recentes, mas eu já tinha perdido um pouco o vínculo com ela, que eu saí da empresa, a gente acabou se afastando um pouco. Mas que ela tinha começado a ter esses problemas, inclusive teve umas 2 ou 3 separações antes do fato acontecer. Do fato acontecer, ou seja, já vinha Já então vinha acontecendo separa, esse... volta, separa, Isso, volta, já tinha tido esse movimento. um desgaste. Até a última vez que eu conversei com a Aline, né, que foi numa das minhas últimas sessões com ela na estética, aí ela comentou comigo que ela estava tendo alguns problemas pessoais, não relatou o que era, e aí ela comentou que ela iria ajudar a irmã que estava com uma loja de biquínis, de roupas, enfim, e que ela ia mais se dedicar a esse negócio, né? E tanto é que a gente encerrou a parceria por esse motivo, porque ela não ia continuar se dedicando à estética da forma como ela se dedicava, tal. Tanto é que depois eu fiz uma outra parceria com outra empresa, no ramo de estética também, e aí a gente acabou perdendo o contato, né? Aí a Aline acabou seguindo para um ramo, e eu soube por uma amiga nossa em comum. Foi engraçado que no mesmo dia. Na mesma semana. Na mesma semana. Acho Se eu que não me engano, 2 dias de diferença. a Tati, se eu não me engano, foi no o dia 8, né? Se eu não me engano, a Aline foi na mesma semana também. Então, assim, é muito triste ver que casos desse ainda acontecem. A mulher não deveria ser exposta a esse tipo de relacionamento. Ela deveria ser respeitada dentro das suas decisões, do tipo, a Aline estava separada, ele não aceitou a separação, né? E aí é o fato que aconteceu. E aí, assim, não mata só a pessoa, mata os sonhos, mata uma família inteira, porque eu imagino a dor dessas irmãs, da mãe, de todo mundo que... no caso da dos Tati, filhos, ela era filha né? única. Olha isso, então Nossa, assim... matar a única filha, gente. No caso da Tati, ela era filha única. Assim, então, é muito triste você saber, e foram casos que aconteceram aqui em Guarulhos, na nossa cidade, a cidade que nós moramos, então acho que tem essa comoção ainda maior. A gente sabe que acontece o tempo todo. A gente tá falando de uma bandeira que, gente, né? Se a gente for abrir todo ali dia, da Atena, cada a gente vai... minuto, todo dia a gente vai as ver estatísticas, em vez de diminuírem, estão aumentando. aumentam. Mas era importante a gente falar disso. A gente não podia ver esse caso de pessoas tão próximas e a gente não falar nada. Né? A gente simplesmente... tá bom, a gente tem... como a gente falou, a única diferença entre nós e vocês que estão aí do outro lado é que a gente tem o poder da voz, né? De trazer essa informação para vocês. E importante que, de repente, você tem uma amiga que está passando por isso e que você pode compartilhar você pode marcar. Sem você saber, de repente, que você está compartilhando,
você tá ajudando uma pessoa que não Sim. quer se identificar. É verdade. Porque muitas vezes você vai compartilhar com seus amigos ou suas amigas, e aí uma delas tá passando por isso e tá se calando. Por N motivos, como a gente colocou aqui, né, Claudinha? A Por gente vergonha, sabe que o importante neste momento é para todas as mulheres que por algum minuto passar na cabeça, gente, se passar na sua cabeça é que tem uma faísquinha aí que pode virar fogo, que você possa estar sendo, poxa, mas ele falou assim comigo, mas eu tô achando que isso aí é um abuso, eu tô achando que isso aí é tóxico. Gente, tem uma rede hoje que funciona na cidade de apoio, que pode ajudar, que pode te informar quais são os seus direitos, mas e se eu sair de casa, para onde eu vou? E os meus filhos, como é que eu vou recomeçar? E agora, não tenha medo, porque é mais fácil você reconstruir tudo do zero do que você perder a sua vida. Do que você vai perder a sua vida vivendo com o agressor de uma maneira que você não vai ser feliz e vai expor os seus filhos também e a sua família também não vai dar certo. E você pode começar do zero e ter uma rede de apoio de mulheres que também passaram por isso e que podem te ajudar, né? Hoje a gente tem a Delegacia da Mulher, hoje a gente tem aí os CRAS, a gente tem o primeiro é 180, que você faz o disque denúncia, pode ser anônimo, né? 24 horas, né? Que é essa central de atendimento. Em Guarulhos tem essa rede de não violência à mulher, que é a Asbrad, a Casa das Rosas, Margaridas e Betes, né? Que presta serviço de atendimento, tá? Pelo site da prefeitura você pode acessar e ver os endereços, tudo. Tem também, Cláudia, não sei se você colocou aí, tem a Patrulha Maria da Penha também, aqui em Guarulhos, que é pela prefeitura, que é coordenada pelos GCMs, que é o número 153. Então, você pode também. Então, tem a Patrulha Maria da Penha. Eles até, inclusive, fizeram uma reportagem aqui que eu estava vendo, que desde o início da pandemia, foram realizadas mais de 510 visitas monitoradas para essas mulheres que acabaram denunciando. Ou seja, foram feitas visitas contínuas, elas estão fazendo todo um trabalho, a Patrulha Maria da Penha, para auxiliar. E se você, de repente, está no seu bairro e você sabe que tem uma mulher passando por isso, você pode denunciar também de forma anônima, né? Sem se expor, você pode ajudar. O número, anotem aí, ó, número 153 aqui na cidade de Guarulhos, que é o número da Patrulha Maria da Penha. 180, que a Cláudia já deixou, que é a Polícia Militar. 20, todo mundo 180 é de denúncia à violência da mulher. A violência da mulher. Mais algum, Cláudia, que você anotou aí? Tem também os CRAS, que faz atendimento de assistência social, os CREAS e a Delegacia de Defesa da Mulher aqui na cidade também tem uma delegacia específica para isso. Você não precisa ter vergonha de ir numa delegacia comum e se expor, né? E às vezes ser atendida de uma maneira não tão técnica. Lá na Delegacia da Mulher é específico para esses casos, né? O que eu quero deixar assim, não tenha medo de recomeçar, né? Às vezes a gente precisa recomeçar do zero mesmo, e com apoio, com assistência, né? É melhor você recomeçar, eu sempre falo, é melhor você recomeçar do zero, do que você viver numa situação que você venha mais para frente a ser pior, a perder sua vida, o abalo emocional também, que muitas vezes não recupera. Sim. E eu tenho um caso muito próximo de mim, assim, de ameaça, né? O primeiro companheiro da minha mãe, ele chegou a ameaçar minha mãe na porta da minha casa, né? E ela abriu mão de tudo e começou do zero, pegou os filhos e foi viver a vida dela. Ele chegou a ameaçar de morte, tem um boletim de ocorrência da época e tudo, né? Então, assim, tem que ter muita coragem pra levantar essa bandeira e falar, não, eu não vou aceitar isso. Sim. Eu não quero isso pra minha vida, não quero isso pra vida dos meus filhos. E às vezes também tem muita dependência emocional. Muita. Você ama, você acha que vai mudar. Gente, é muito difícil. Eu acho que a dependência emocional, Clau, quando é só dependência financeira, a mulher, ela tem garra. Ela fala, não quero, porque a mulher, quando ela decide que ela não quer mais, ela não quer mais e ponto. Mas a dependência emocional, que é aquela questão do ciclo vicioso, né? Que a mulher também, ela precisa buscar ajuda, gente, até psicológica. Sim. Né? Porque essa dependência, ela pode ser quebrada em tratamento psicológico adequado, com uma terapia adequada. Você procurando os profissionais... Na própria rede de apoio tem esse atendimento. Exatamente, é importante. E com essa pandemia também, a questão de estarmos muito em casa, né? Tanto o emocional da mulher foi muito mexido, quanto o dos companheiros também, né?
E aí a minha preocupação quando eu olho para o cenário que nós estamos vivendo é que não só os casos de femicídio aumentaram, mas também os casos de violência contra a criança, contra Sim, idosos, também. toda uma Todo gama tipo de violência doméstica. Ela aumentou muito por conta desse tempo que a gente está em casa. Foi um momento muito desafiador, Sim. né, para muitas famílias. Eu acho que teve de tudo nesse período, desde as questões do aumento da violência doméstica, as questões das perdas por conta da doença, as questões, os abalos psicológicos. A gente fala que são os abalos psicológicos que a população acabou tendo por N, cada um dentro da sua pandemia pessoal, com seus problemas pessoais, mas foi realmente um momento muito desafiador. E agora a gente precisa tratar. A gente precisa realmente pedir ajuda, buscar ajuda. Se você é uma dessas mulheres que está passando por isso, então a gente acabou de deixar aqui uma lista na descrição do vídeo, a gente vai procurar depois deixar lá para o pessoal que vai editar. A gente vai deixar uma relação dos contatos que vocês podem fazer para poder pedir ajuda, para você ter essa coragem, né? É coragem do coração, né? Tem que ter essa coragem, essa força do coração para mudar uma situação que muitas vezes você acredita que você não consegue mudar. Mas é possível sim, né? A gente não quer ver esses casos como esse que a pessoa se calou, né? De repente a vítima se calava porque não tinha como buscar ajuda, ou por N motivos, como a gente falou, por vergonha, por estar ali achando envolvido emocionalmente. E até o julgamento, achar também. que o companheiro não seria capaz de tirar a vida, né? Caso esse, como eu falei da Aline, ele não só tirou a vida dela, ele tirou a própria vida e a vida dela, ou seja, encerrou uma história, porque o da Tati, se eu não me engano, foi preso essa semana, Foi preso anteontem. Ontem eu acompanhei nos noticiários, então ele foi preso. A justiça agora vai cumprir, né, o que tem que ser feito, mas fica a dor, gente. Essa dor a família não vai se recuperar nunca mais. Né? E vai lembrar sempre. O que eu tenho para dizer para vocês, mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo em algum lugar, é que aqui você tem um microfone e aqui você tem 3 mulheres que podem te dar voz, que podem te ajudar. A gente tem aqui a TV Comércio, o Sim Comércio, e aqui você tem um apoio. Vocês podem contar com a gente e que vocês nunca se diminuam para caber na vida de alguém. Exatamente, porque a partir do momento que você tem que mudar a sua essência, a partir do momento que você tem que mudar para se encaixar no mundo do outro, então você está se anulando como pessoa, você está se anulando como mulher, você está anulando-se como vontades, e talvez isso seja difícil de recuperar lá na frente. Meninas, a gente praticamente está encerrando aqui. Tá. É um programa que a gente precisava falar disso. Sim. Então, o que você que está aí do outro lado você pode fazer? O seu compartilhar já é uma grande ajuda. Verdade. Né? O seu compartilhar, o seu marcar uma amiga no comentário do vídeo já vai ser uma grande ajuda. Porque é importante que, de repente, como eu falei, às vezes não é para você esse vídeo, não é para você essa mensagem, mas para quem você vai encaminhar pode fazer uma diferença incrível. Verdade. Claudinha, sua mensagem. Cris, sua mensagem. Eu sei que é difícil, né, falar desse assunto, ainda mais que foi uma amiga próxima, mas qual é a mensagem que você deixa para o nosso público para a gente poder encerrar esse Pode Mais de hoje? A mensagem é de esperança, né? Termos esperança na humanidade, esperança nas pessoas e, além da esperança, a vigilância naquilo que as pessoas nos mostram também. Porque, às vezes, a pessoa ela não mostra aquilo que ela é, mas ela não consegue esconder 100% de quem ela é. Nos mínimos detalhes, você consegue pegar alguma coisa. Estar atento aos então, detalhes. estar atento aos detalhes. E ter a coragem de buscar ajuda e de se curar também. Se curar, acho que é importante. Porque muitas vezes a mulher, ela não vai... Ela tá muito machucada por dentro, ela tá muito ferida, né? E isso realmente é muito desafiador. É muito delicado falar desse tema, a gente mexe muito com a gente. Sim. Bom, eu queria dizer que, assim, um copo, ele não transborda de repente. Ele é uma gotinha todos os dias. Então, se você prestar atenção aos detalhes, aos pequenos detalhes, às pequenas falas, ao comportamento, às atitudes, você vai ver que você tem um abusador dentro da sua casa. E às vezes não é nem com você diretamente, mas com os seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos. Indiretamente, ele
ataca, te afeta, né? De alguma maneira, você pode prestar atenção que você está convivendo com o abusador e que o seu copinho, ó, tá enchendo todo dia. Então, eu quero dizer que aqui a gente tem voz para vocês que quiserem vir. A gente tem os nossos microfones abertos, as nossas portas abertas. Pode nos procurar, manda mensagem, vem aqui, fala mesmo. E a gente tá juntas nessa. Nós estamos juntas nessa ação. E a gente vai propor encerrar o podcast de hoje de uma forma bem diferente, fazendo um minuto de silêncio em homenagem às vítimas, tanto a Aline quanto a Tati, mas a todas as vítimas, todas as famílias que tiveram algum caso de feminicídio na família.